a maternidade, de fato, é um período de muito estresse, né, que comete aí as mães. O estresse do dia a dia é algo muito comum e a gente percebe mesmo que o estresse faz parte do dia a dia de centenas de pessoas, de centenas de famílias. Existem até aí uma estatística dizendo que 90% das pessoas lidam aí com estresse no seu dia a dia e de fato é algo que nos preocupam cada dia mais, porque o nível de estresse devido à demanda, devido à carga de trabalho, de afazeres, de acúmulos de tarefas, de fato tem sobrecarregado cada vez mais as mães. E incluindo sobre o estresse, a gente pode dizer que um dos fatores que mais causam estresse na vida das mães é de fato o fato de você ter que lidar com os comportamentos desafiadores dos seus filhos, ter que lidar com as birras, ter que lidar com o mau comportamento da criança. E tudo isso gera um estresse muito grande na vida da mãe, principalmente porque a maioria das mães tendem a brigar com seus filhos na tentativa que seus filhos obedeçam, na tentativa que seus filhos, né, parem de fazer a birra. E muitas mães não sabem, né, disciplinar os seus filhos ou têm dificuldade de acabar com a birra, de acabar com o mau comportamento dos seus filhos sem brigar, né? E a gente precisa compreender que existe um espaço para uma maternidade mais leve, que existe um espaço para uma maternidade onde você não precisa brigar com o seu filho para lidar com o mau comportamento ou lidar com as birras do seu filho aí no seu dia a dia, tá? Alinhado a todo esse estresse aí no processo de disciplina, a gente tem também uma sobrecarga materna devido à questão de trabalho. Muitas vezes tem a questão da rede de apoio que não é tão potente quanto uma mãe de fato precisa, né, de ajuda no seu dia a dia. E tudo isso, gente, alinhado, né, às brigas no relacionamento com os filhos, na tentativa de acabar com o mau comportamento, na tentativa de disciplinar os seus filhos, gera muito estresse, porque de fato gasta muita, mas muita energia das mães, tá? Existe aí também até uma preocupação hoje em dia nos consultórios, né, de psicologia e clínicas diversas sobre esse esgotamento materno, né, que a gente pode dizer até que já tem um nome, que é a síndrome, né, o burnout materno, que é esse esgotamento materno que a mãe se encontra muitas das vezes, um esgotamento físico, um esgotamento mental, um esgotamento emocional, e vem tudo isso junto com um sentimento muitas vezes de incapaz, um estresse muito alto, aquele cansaço extremo, porque de fato a vida aí de uma mãe e o processo da maternidade tem-se muitos seus desafios, né? E a gente começa a perceber as fases desde o período da gestação, né? Na gestação a gente passa por um período de muito estresse, de muitos desafios, e são fases, né? Depois vem a fase da amamentação, a fase da introdução alimentar, o retorno ao trabalho, né? A fase da adaptação escolar também, que é sempre muito desafiadora para a maioria das mães. E tudo isso, gente, alinhado, né, àquela rotina puxada, a falta de rede de apoio, como nós falamos, intensifica muito o estresse no dia a dia dessa mãe, tá? Mas como eu falei, são fases, né? Tudo isso tem o seu começo e tem ali o seu fim. São fases que muitas vezes são passageiras, né? O período da amamentação, por mais estressante que possa ser, é uma fase e logo passa, né? O período da introdução alimentar pode ser estressante no início, mas logo passa, daqui a pouco a criança já é capaz de se alimentar melhor, né? Existe aí também o período do inverno, que é o período do frio, que é muito estressante para muitas mães, porque vem a questão da doença, vem os resfriados, e é tudo muito estressante. Isso gera, né, uma carga de estresse muito grande na vida da mãe. Mas algo que eu quero chamar a atenção é sobre uma situação que ela não existe uma fase. Porque desde o primeiro dia de vida da sua criança, principalmente a partir ali das primeiras birras, os primeiros aninhos ali do seu filho, e até o final da sua adolescência, ou enquanto essa criança estiver com você dentro da sua casa, sobre sua responsabilidade, você vai ter que lidar, que são as questões de disciplina do seu filho, tá? Então, muitas vezes, essa mãe, ela está num nível de estresse muito alto, está com aquele sentimento de maternidade cansada, de maternidade pesada, justamente porque o processo de disciplina está um processo muito cansativo, está um processo muito estressante, está um processo que, de fato, está envolvendo muitas brigas, tá? E quando você
na tentativa de acabar com o mau comportamento do seu filho, ou na tentativa de acabar com a birra do seu filho, começa a brigar com o seu filho, tudo isso gera um estresse muito grande com você. Por quê? O seu nível de energia para você disciplinar o seu filho por meio do grito, por meio dos castigos físicos, por meio das ameaças, isso tira muita energia de você. Então, se você utiliza como ferramenta de disciplina gritos, ameaças, castigos, punições, está o tempo todo ali tentando disciplinar o seu filho por meio de uma disciplina punitiva, eu entendo que você deve estar realmente muito mais cansada, muito mais estressada, muito mais exausta, porque as brigas no relacionamento com seu filho te tiram muita, mas muita energia, tá? Então, é extremamente importante, se você está se sentindo aí cansada, muito estressada, né, com esse esgotamento físico, mental e emocional, a ponto aí de se enquadrar nessa cartela de mães que já estão aí com essa síndrome da burnout, você precisa se atentar a começar a disciplinar o seu filho de uma maneira mais leve. Você precisa começar a se atentar na possibilidade de você parar de brigar com o seu filho no momento das birras, no momento do mau comportamento do seu filho, ou quando o seu filho demonstra ali um comportamento desafiador. Você precisa começar a pensar na possibilidade de você não brigar com o seu filho. Porque quando você briga com o seu filho na tentativa de melhorar o comportamento dele, olha, isso te deixa muito mais cansada, muito mais exausta, muito mais sobrecarregada e você descarrega ali uma energia muito grande na hora de disciplinar o seu filho, quando você apela por essas ferramentas, né, de disciplina da educação tradicional.